Olá, prometi que vim aqui falar um pouquinho sobre o começo de 2026 e amanheço com a notícia da Venezuela, né? Que os Estados Unidos foi lá, bombardeou, pegou o presidente, começou uma confusão grande. E aí eu fui tentar organizar isso para falar um pouquinho do começo desse ano, que já está começando nesse nível, né? Mas para falar do começo desse ano, eu vou fazer um pouquinho, algumas pequenas retrospectivas para entender onde a gente está e para onde a gente está caminhando. Os movimentos, isso não aconteceu essa madrugada, né? Isso é resultado de ações e de planejamentos, né? O Trump não acordou meia-noite e falou, vou fazer isso. As coisas têm sinalizações há um tempo, e é acompanhando essas sinalizações de 2025 que eu quero mostrar para vocês o que a gente está sentindo e para onde a gente está caminhando nas nossas percepções, principalmente. O céu não faz nada, não foi Saturno que começou alguma coisa, não foi Marte que iniciou uma guerra, né? O céu influencia a nossa percepção do mundo. E quando a gente pensa em percepção do mundo, a gente tem que prestar bastante atenção nessas distorções, nesse coletivo, nesse inconsciente coletivo que distorce as coisas, né? E a gente tende a entrar nesse molde e começar a perceber as coisas dessa forma. No budismo se fala muito, tudo está certo, está exatamente como tem que estar, né? Não tem nada errado com o tempo, não tem nada errado com as coisas, não tem nada fora do lugar, não tem nada errado com as pessoas. As coisas estão como estão, e a gente tem que partir desse ponto, as coisas estão como estão. E perceber as coisas como são é muito difícil para o ser humano, porque o ser humano gosta de colocar uma camada de ilusão em tudo. Ele busca o emprego perfeito, o relacionamento perfeito, né? Ele idealiza tudo, ele constrói na mente dele perfeições, o que é muito bom, faz a gente viver menos ácido, né? Menos árido para o mundo, mas que quando essas ilusões despencam, quando essa cortina da ilusão cai, a gente fica muito desesperado, muito desiludido da vida e muito sem alegria, sem encontrar contentamento. Isso vem acontecendo desde abril do ano passado. Então, eu vou mostrar para vocês que isso não é de agora, isso é um processo. Aqui é o mapa. Peraí que eu vou. Vocês não estão vendo. Deixa eu compartilhar com vocês. O início do ano astrológico de 2025, no começo do ano, no dia 29 de março, tem uma galera aqui, não sei se vocês conseguem ver, tem os símbolozinhos dos signos, tem uma galera aqui em Peixes, né? Então, quando a gente começa o ano, a gente começa com uma Vênus que retrogradou, ficou 2 meses e meio em Peixes, e mais um monte de. E Mercúrio retrogradou em Peixes, a gente teve muitas retrogradações em água que influenciou o ano passado, como eu falei para vocês. Mas a gente começa o ano com esta cara, principalmente aqui, ó, Saturno 00000 entrou em Peixes. E o que que isso quer dizer? Saturno vai ficar 3 anos aqui rodando em Peixes. E esse movimento traz o quê? Peixes fala justamente dessa nossa capacidade de se iludir, de criar fantasias, de fantasiar as amizades, de fantasiar os relacionamentos, de fantasiar os empregos, de fantasiar a carreira, de fantasiar o mundo, né? Peixes é o pai do cinema, desse lugar das ilusões. E Saturno é o cara do karma, é o resultado das ações. O que o mundo vem fazendo não vai dar bom resultado. As pessoas, como estão agindo, não vão gerar bons resultados. Isso é meio óbvio. E Saturno vem esfregar isso na nossa cara. Então, quando fala que 2025 foi um ano da verdade, que as máscaras caíram, que foi um ano de Xangô, que foi um ano de escancarar as coisas, na verdade, Saturno tirou um pouco das nossas ilusões. As coisas sempre estiveram aí, as pessoas sempre foram as pessoas, o mundo sempre foi o mundo e o ser humano sempre foi o ser humano. Ele não virou esse horror que a gente está vendo em 2025 em 2025. Ele sempre foi assim, né? A humanidade sempre foi assim. Só que a gente não gosta de ver a humanidade assim horrorosa como ela é. Então, desde final de março, a gente vem caminhando com esse aspecto. Saturno vem tirando a cortina da ilusão. E a ilusão adoça a vida, né? A gente acreditar no ser humano, a gente acreditar no mundo melhor, a gente idealizar o emprego perfeito quando a gente chega. Ai, queria tanto mudar de cargo, mudar de departamento, mudar de chefe, porque o problema está sempre no fora, e quando eu mudo fora, tudo vai se resolver. E a gente sabe que isso é uma grande ilusão. Na verdade, a gente tem que mudar dentro, porque fora não vai mudar nunca. Não há tempo dessa nossa existência. A gente tem que mudar dentro.
E a gente passa o ano muito frustrado, porque a gente troca as relações, a gente troca as amizades, a gente troca o cargo, a gente troca a função, a gente troca o projeto e nada fica lindo como eu imaginei, nada fica perfeito como eu imaginei. Então, isso vai gerando uma grande frustração. Então, esse movimento que começou no ano astrológico e que vai até agora o outro ano astrológico, que na verdade vai até 2028, regido por essa energia de frustração de Saturno em Peixes, essa energia de desilusão, e que é muito difícil a gente caminhar desiludido, né? A desilusão faz com que a gente perca o ânimo, porque a gente sai de uma ilusão e logo encontra outra. Então, se eu entrei num emprego super iludida, já logo me desiludi, crio a ilusão de que no próximo emprego vai ser melhor. Se eu entrei num relacionamento, logo me desiludi, eu acredito que o próximo relacionamento vai resolver todos os problemas. Está sempre na próxima coisa. Isso é uma grande ilusão. Não tem nada de espetacular para acontecer que vai resolver todos os nossos problemas, vai pagar todas as nossas contas e a nossa vida vai ficar maravilhosa. Então, Saturno traz essa frustração para peixes, traz essa desilusão para peixes. E a gente tem que ler que a gente está assim até 2028. A gente está nessa desilusão com o mundo, nessa desilusão com o ser humano. Só que os outros planetas, enquanto Saturno está aqui passeando em Peixes, eles vão fazer todo o rolê deles mais rápido, né? Então, Sol vai chegar em Peixes de novo agora, já vai bater um ano e a gente já vai encerrar um ano astrológico do Sol, e assim vai Mercúrio e Peixes e Vênus e todo mundo que deu esse rolê no zodíaco por volta de um ano e meio, como está transitando por aí. E a gente vai caminhando mês a mês, até que a gente chega, né? O pessoal vai esvaziando peixes, as coisas vão mudando, e aí os planetas se esparramam aí, julho, agosto, a vida dá uma corrida, sai um pouco desse aspecto todo focado nessa desilusão de peixes e vai se esparramando até que eles começam a se juntar de novo em novembro e dezembro, né? Que é esse período que a gente está vindo agora. Deixa eu voltar. Peraí que a gente já está. Deixa eu voltar. Quando todo mundo começou a entrar em escorpião, né? A gente tem aqui em outubro para novembro, um movimento que vai enchendo a casinha de escorpião e depois de Sagitário aos poucos. Primeiro todo mundo vai passando por escorpião e depois vai todo mundo chegando em Sagitário para esse céu que a gente está agora, se acumulando. Só para vocês verem esse movimento de acumular planetas numa casinha só que gera essa tensão toda. Deixa eu passar aqui para esse movimento, que está todo mundo aqui. Deixa eu postar essa lua que a gente teve hoje, né? Essa noite. Então, ontem a gente teve uma lua nova que tinha um monte de planeta em Sagitário, de frente para Júpiter e a lua em Gêmeos, fazendo uma conversa com Saturno, que é esse cara da frustração, esse cara da desilusão, esse cara que fala que a vida é dura mesmo, e você que lute. E quando Marte entrou em Sagitário, há um mês e pouco atrás, que isso trouxe, né? Quando Marte junta com o Sol e todo mundo aqui em combustão, a gente está todo mundo, ó, Vênus a 18 graus, Sol a 19 graus, Marte a 20 graus, está todo mundo a menos de um grau um do outro, Mercúrio chegando rapidamente para esse rolê. O que isso quer dizer para a gente? Que a gente está num processo de muita purificação, né? Quando a combustão quer dizer muita purificação. Os planetas próximos desse calor do Sol, eles se purificam. Só que internamente isso traz muita inquietação. Quem nunca teve uma intoxicação de verão, né, que você vomita, tem diarreia, passa mal pra caramba? É uma purificação dentro do conhecimento védico. Você está passando por uma purificação, saiu tudo, que a gente fala, nossa, limpou tudo, limpou por todos os buracos que eu tenho. Isso é uma purificação. É confortável passar por purificações? Não, não é confortável passar por purificações. Com Saturno em Peixes, é entrar no ano com uma sensação de frustração e Marte traz uma ideia de que tudo é uma batalha. Tudo, levantar,
fazer dieta, comer, fazer exercício, ir para o trabalho, pegar a condução ou dirigir, tudo fica muito difícil, porque tudo, a nossa mente cria a ideia de que tudo se tornou uma batalha. O dia a dia se tornou uma grande batalha. Então, o que mais se escuta nesse final de ano é: eu não aguento mais a batalha de 2025, eu quero um ano tranquilo, eu não aguento mais lutar, eu lutei demais, foram um ano de muitas batalhas, foram um ano de muitas batalhas. Foi um ano como os outros 2025 anos. Só que a nossa interpretação é de que foi tudo muito trabalhoso, né? É lógico, acredito que tem pessoas que passaram por muitas dificuldades. Só que a nossa percepção ampliou isso no sentido de transformar tudo em grandes batalhas. Então, é um soldado que entra em 2026 e fala: eu não vou para a guerra, não vou mais para o campo de batalha, eu morro, mas não vou, não quero mais ir, né? Não quero mais perder uma perna, um braço, explodir na trincheira. Então, a sensação que a gente está é de esgotamento, realmente, de alguém que passou um ano na batalha. Mas isso é a percepção que Marte nos dá da vida, com Saturno em Peixes, com Marte em Sagitário, onde que fala para a gente: não tem causa humanitária, não tem sistema de crenças, né? Não tem doutrinas e valores, ideologias que me façam perder a minha vida mais uma vez, né? Eu quero paz, eu quero sossego. Só que aí a gente amanhece, né, com uma crise já diplomática, um cheiro de guerra chegando na América do Sul, né, e esses conflitos já pipocando por aqui, já estão assim na Europa, né, já estão assim no Oriente Médio, e começam a pipocar aqui e começa a criar esse pânico de novo, e essa sensação de que o mundo está sempre prestes a acabar e está tudo sempre muito ruim. E a humanidade não tem jeito. Isso é a realidade que Saturno traz. A humanidade é muito ruim, o mundo sempre parece que está prestes a acabar, o ser humano parece que não melhora, e é isso que Saturno fala. Vocês fazem a mesma coisa e querem resultados diferentes. Se mexe, criatura, faz diferente. E a gente não faz. Saturno vai passar 3 anos aí falando isso, a gente vai passar 3 anos reclamando, vai reclamar, botar a culpa no chefe, no vizinho, no apartamento, na política, no prefeito, no governador, no presidente dos Estados Unidos, na Europa, no colonizador, em todo, sempre no outro, a gente não vai se entender como é, proprietários da própria vida. A gente vai continuar nessa resmungação, terceirizando as nossas frustrações e fazendo mais do mesmo. E como é que isso se resolve? Daqui um mês, ó, vamos semana por semana agora, para a gente entender um pouquinho esse começo de ano. Dia 19 especificamente, a gente vai ter, não, do dia 18 para o dia 19. Tá vendo aqui uma lua nova nesse período aqui, ó, 18 para 19. Uma lua nova em Capricórnio que juntou toda a galera aqui de novo. Vocês lembram que a galera se juntou lá em final de março, no começo do ano novo astrológico, e agora eles vão fazer esse movimento. Eles vão andar juntos de Capricórnio para Aquário, vão se juntar todo mundo em Aquário, depois vai se juntar todo mundo em Peixes. Os nodos lunares dos eclipses estão esse ano no eixo Aquário e Leão, que a gente já falou falar muito sobre o povo e os líderes, o ego e o outro, né? O que eu quero para mim e o que eu quero como um ser coletivo. Eu venho falando isso para vocês. E esse povo vem de novo sinalizando os contextos desse ano, sinalizando como as coisas vão acontecer esse ano. Então, agora, esse mês vem todo mundo aqui para Capricórnio, todo mundo se junta até o fim do mês em Capricórnio, traz uma energia muito de fazer o que tem que ser feito, né? Então, a partir do dia 15, esse estado de frustração passa para um estado de então agora é isso mesmo. Bora batalhar e bora tocar a vida. E exige um pouco mais de planejamento e traz um pouquinho mais até de resiliência, de firmeza, para a gente sair desse lugar de guerreiro falido, né? De guerreiro soldado que desistiu da guerra para o soldado que retoma a guerra. Marte em Capricórnio, a gente costuma dizer na astrologia védica que ele sai da condição de soldado raso, né, que só quer brigar e batalha e vencer e depois ir embora da guerra e voltar para a guerra, essa coisa obedecer ordens e estar tá sempre no instinto de matar ou morrer, para o status de general. Ele é promovido, ele também gosta de guerra, só que ele vai para um estado de estratégia, mais cauteloso e mais planejador de como ele vai para a guerra. Ele não vai só tirando para todo lado. Então, ele vai para esse estado mais planejado. E ele passa 5 semanas aqui até ele ir para Aquário. E nesse movimento, essas 5 semanas que ele passa em Capricórnio,
dá uma chance aqui do dia 19 de janeiro até o final de fevereiro, a gente ter um alicerce melhor de que guerras a gente quer realmente batalhar, do que realmente vai ser uma batalha esse ano, do que eu preciso enfrentar, e com que olhar eu vou enfrentar as coisas, né? Para que eu vou entrar em batalhas? E o problema não é fora, é dentro de mim. Então, que batalhas internas eu tenho que vencer? Que hábitos, que padrões, que vícios, que coisas eu tenho que abandonar e recomeçar? Isso já começou na Lua Nova de ontem e vai continuar. Então, que jeito meu que não está funcionando, né? Que eu estou batendo cabeça? Que eu estou fazendo que não gera novos resultados? Qual é esse padrão mesmo meu que gera sempre essa frustração, essa indignação? Que eu preciso, em que área da minha vida que eu preciso mudar de comportamento? E quando a gente fala em mudança de Sagitário que a gente está para Capricórnio, é sair desse sistema de crenças, eu acredito nisso, eu acredito naquilo, né, nas verdades absolutas que regem a nossa vida, e escolher outras verdades, né? Então, mudar as nossas próprias crenças, mudar as nossas próprias verdades. Se o seu problema é no trabalho, então olha para as crenças que você tem no trabalho. Se o problema é a sua saúde, olha para as crenças e o comportamento que você tem na saúde e muda. A gente não fica sem crença, né? Então, se a gente se desiludiu esse ano com relacionamento, a gente logo vai se iludir com um novo relacionamento ou se iludir com a ideia de que a gente vive sem se relacionar. As duas coisas são sistemas de crenças e de ilusões que a nossa própria mente cria para poder se estruturar nessa vida. Se eu acredito que o problema no meu emprego é o departamento que eu estou, o chefe que eu estou, o sistema que eu trabalho, eu vou mudar de departamento, eu vou mudar de emprego e vou me iludir e vou acreditar que o problema era, né, a crença de que o problema estava ali. E o problema não estava ali, o problema está em tudo. E aí eu vou gerar uma nova crença, que esse novo emprego, que esse novo chefe, então é bom. E a gente vai assim trocando as crenças, tirando uma e colocando outra no lugar. E com as amizades, eu acreditava que amizades de longo prazo eram boas, agora eu não acredito mais nisso, porque todos os meus amigos me abandonaram, agora só tenho esses amigos rasos de internet. E aí saio de uma crença para outra crença, saio de uma ilusão para outra ilusão. E quando a gente vai caminhando com esse povo indo para Aquário, até o momento que vai estar todo mundo em Aquário, do mesmo jeito que teve todo mundo em Capricórnio, vai estar todo mundo em Aquário, e aí está todo mundo chegando perto de Saturno, né? Chegando, né, no ano novo astrológico para se juntar de novo em Peixes, como a gente começou o ano astrológico em 2025. E esse período que está todo mundo em Aquário, eles estão cercados, né, aqui em Aquário, por é, Saturno e Plutão. Então está todo mundo trancado aqui em Aquário, que é esse coletivo, por dois planetas muito kármicos, né? Muito kármicos. Então a gente vai ter que olhar para os karmas da Terra. O que são os karmas da Terra? O que são os karmas do ser humano na Terra? Tudo que a gente já fez de merda passada, né? Todas as guerras que a gente já fez, todas as dominações, todas as confusões que a gente fez de território, com as populações, com as culturas, com o valor de um povo, tudo isso vai estar sendo cobrado, né? Sendo de novo refeito, sendo de novo resultado das mesmas ações do tempo todo. Então é difícil a gente acreditar nesse momento que é, exista um caminho diferente do que a gente trilhou até hoje. Ontem, conversando com os grupos de astrologia, a gente até criou a ideia de, nossa, será que com esse aspecto, né, até um pouquinho antes, aqui enquanto Marte está aqui em Capricórnio e Saturno em Peixes, cercando o Sol, Sol, Mercúrio, Vênus e o Nó do Norte aqui em Aquário, será que esse movimento, esse triângulozinho aqui que se fez, ele consegue gerar um pouquinho de consciência, né, e um pouquinho de um caminho para a paz? Será que a gente consegue achar um acordo de paz para a guerra da Ucrânia, para as crises do Oriente Médio? Será que é um período que a gente traz um pouquinho de realidade e clareza e pensa um pouquinho, né, no povo, né, na população que realmente paga a conta dos conflitos? A gente estava nessa ilusão ontem e hoje de manhã já acordou com um bombardeio na Venezuela. Então, assim, realmente era uma ilusão ontem e hoje a gente já acorda na realidade de Saturno em Peixes, falando: não se iluda não, porque o ser humano não mudou nada em 2026. Ele continua agindo da mesma forma, de uma forma muito egoísta. E esse eixo de Sol em Rahu, em Aquário, e Queto, né, o nó do Sul, em Leão,
traz isso, eu não quero me desapegar do meu egoísmo, eu não quero me desapegar do eu tenho razão, né? Isso é muito Trump. Eu posso estar até errado, mas não vou dizer que estou errado, né? Não vou negar que estou errado até o final, estou sempre certo. E esse estou sempre certo, tá cheio de gente sempre certa, e é um ano que a gente vai ouvir pessoas sempre certas e muito presas nas suas convicções e não vão estar abertas a mudar de ideia, não vão estar abertas a mudar de ideia. Esse eixo de fixos, né, de Leão e Aquário, ele é um eixo que as pessoas não mudam de ideia, não vão mudar de ideia, não querem mudar de ideia. Leão é teimoso, Aquário é teimoso, e os dois têm propostas de lideranças muito diferentes. Um é regido por Saturno, outro é regido pelo Sol. São energias muito fortes dentro da nossa realidade. E aí a gente entra Aquário com esse conflito todo gerado de agora e mais conflitos que virão e mais realidades e karmas que estamos recebendo. E tem que mudar um pouquinho dentro da gente. Então, aí a gente vai falar o que que a gente pode fazer, né, Cris? Nossa, só notícia ruim. Não, não é só notícia ruim. É que nem a gente fala, tá tudo no lugar certo, não tem nada fora do lugar, tá tudo no tempo certo e as coisas são como são. E aí cabe a mim encontrar grandeza e contentamento nas coisas como são. E aí minha mente é que vai ter que trabalhar fortemente no que eu quero perceber de bom e ler as coisas como coisas boas e ler as minhas ações como suficiente. Porque senão eu vou me arrastar até 2028 nesse lugar de que eu estou vivendo uma grande batalha, que minha vida é uma grande luta e que eu não venço nenhuma. Eu costumo brincar que quando a gente ou a gente ganha ou a gente aprende, a gente só está aprendendo porque ganhar está muito difícil. E não é verdade, gente. Não é a única realidade. Não estou dizendo que isso é mentira, mas isso não é a única realidade. Né? A gente não está só perdendo, a gente não está só se lascando. Todos os dias a gente não está passando fome e desgraças e sofrimentos imensos e sem fim. Todos os dias são péssimos e eu só perco. Não, tem um monte de coisa boa acontecendo na nossa vida, um monte de conforto, um monte de bem-estar, um monte de amigo, um monte de momento engraçado e um monte de coisa acontecendo, só que eu tenho que estar presente neste lugar. Exato, né? Nesse momento presente, porque senão eu vou ficar nessa leitura de que a vida é uma batalha, eu não quero mais batalhar, eu não aguento mais batalhar, eu não aguento mais sofrer, eu quero desistir de tudo. E aí, essa galera, no começo do ano astrológico, nesse final, na verdade, a gente está no fim de ano, né, do solar, para começar um novo ano astrológico, e a galera volta a ir caminhando aos poucos de novo para dentro de Peixes. Não vai fazer aquela montoeira de gente, porque a hora que Mercúrio entrar aqui, Vênus já saiu, né? Então, a gente passa e o Sol sai também, então a gente nunca vai ter aquele acúmulo total de gente junto com Saturno, como a gente teve esse ano. Então, esse ano foi um ano maior de desilusões, foi um ano pior de percepção do mundo, foi um ano onde tiraram um pouco desse sabor da ilusão. A gente gosta de ser iludido, é gostoso se iludir, né? É gostoso ir no cinema e se deliciar com um filme de uma realidade que não existe, né? E a gente faz isso na nossa vida o tempo todo, cria uma ilusão de uma realidade que a gente fantasiou. E esse foi um ano que não deu para fantasiar, né? A vida foi mostrando que ela é assim mesmo. Não, a gente não vai ter um 2026 tão árido assim, né? A gente não tem esse encontro todo mundo com Saturno em peixes como a gente teve em 2025. Então, quando o ano astrológico começa, aqui, né, nesse finalzinho de março, a gente é, tem uma galera em peixes, mas elas vão se distribuindo um pouquinho entre Aquário, Peixes e Áries, que são energias bem diferentes. Isso vai trazendo um pouquinho de conforto para a gente. O que que vai ser difícil esse ano, né? Quando ele começa agora em março? É olhar ainda para o mundo com todas as guerras, com todos os conflitos, com todas as dificuldades, sabendo que a gente vai ter um ano de Copa, de política, de eleição e que as pessoas não estão disponíveis a mudar de opinião, não estão disponíveis a mudar o debate, não estão disponíveis a flexibilizar as ideias, a entrar em acordos. Isso é a realidade de Aquário e Leão. Tentar convencer um aquariano ou um leonino é uma perda de tempo. O mundo está nessa polaridade que dificilmente você vai aceitar conselhos. Dentro do lado bom de Leão e do lado bom de Aquário, nesse eixo de eclipses, a gente pode dizer que
O rei, às vezes, pode se aconselhar, sim, com os seus conselheiros do rei, e Aquário pode, sim, abrir debates na população para mudar a opinião pública, para se solidarizar com situações coletivas. Só que isso nunca vai acontecer ao mesmo tempo, né? Então, o rei nunca vai estar recebendo bons conselhos de paz e de compaixão pela população e de um bom caminhar, ao mesmo tempo que o povo, né, se reúne e busca olhar para os seus problemas de forma coletiva, a dor do outro também é a minha dor, e vamos resolver juntos os problemas. Como a gente não vai conseguir, porque o eixo norte e sul, eles são polaridades, eles são energias que se desprendem, que se rompem, a gente nunca vai ter uma junção desse caminhar. Então, as lideranças nunca vão estar bem aconselhadas, olhando para o povo e tomando boas decisões, e o povo nunca vai estar unido o suficiente para mobilizar esses governos. Então, qual é a dica para esse ano? Um Copa, com um monte de feriado, com a eleição. Entender e tomar consciência que é isso que está acontecendo. A gente está desiludido, nosso emprego, nossos relacionamentos, nossas amizades, nossa comunidade, nosso mundo não é bonito como a gente gostaria que fosse. Não adianta eu mudar de bairro, de cidade, de emprego, de amizade, de casamento, que o mundo é o que é. É lógico que eu não estou falando que se você tem que sair de uma situação, não é para você sair. Mas não é para ficar pulando de galho em galho achando que a próxima, não se iluda que no próximo vai ser diferente. Pode mudar de relacionamento, pode mudar de cidade, pode mudar de emprego, sabendo que lá você vai encontrar as dificuldades que são inerentes àquela nova escolha. E essa é a realidade de 2026 e de 2027 até começo de 2028. As coisas têm as dificuldades que têm, escolhas, dificuldades que as batalhas que você quer batalhar. Então eu vou parar de compartilhar para vocês verem minha cara, porque vocês não entendem quase nada desse tapete maluco aqui, né? Então, como é que a gente começa o ano? Primeiro, acalmando esse soldado que não quer mais guerra, que não quer mais batalha, que não quer mais lutar, que não quer mais. Quero paz. Como é que a gente não vai ter discussões, batalhas e guerras com um ano de eleição, né? O que a gente pode escolher é que nível de discussão e com quem e de que forma que a gente vai levar essas discussões. Eu posso escolher não falar sobre isso esse ano, eu posso escolher mudar de emprego, eu posso escolher mudar a parceria de relacionamento, eu posso escolher mudar de cidade, eu posso olhar para mim exatamente no que me incomoda e acreditar que uma mudança vai melhorar a minha ilusão com o mundo, né? Que eu vou ter uma vida melhor em outra cidade, que eu vou ter um trabalho melhor mudando de departamento, que eu vou ter mais harmonia. Mas isso é uma escolha minha. Eu escolho viver melhor na outra cidade, eu tenho que mudar os meus comportamentos para viver melhor na outra cidade. Eu vou mudar de departamento, eu tenho que mudar os meus comportamentos também para me dar melhor no outro departamento, no outro emprego, com a outra chefia. Eu tenho que mudar, eu que tenho que mudar, né? No meu próximo relacionamento ou no relacionamento que eu tenho hoje, se eu quiser resultados diferentes ou percepções diferentes desse mundo. Então, esse começo de ano vale ter um plano de mudança interna, né? Das coisas que estão te fazendo sofrer. Em que departamento que você está realmente olhando? A minha família é uma batalha, o meu casamento é uma batalha, o meu trabalho é uma batalha. Onde você está encarando como uma batalha sofrida, toma consciência de onde está isso, né? Onde eu estou encarando como um grande desafio, a maternidade, o casamento, a chefia, o trabalho, o dinheiro. Onde você está criando essa ilusão de batalha e tira isso da sua cabeça, né? Fala, isso é Marte me apurrinhando, me colocando nesse lugar de soldado e dizendo que eu tenho que lutar muito se eu quiser melhorar alguma coisa na minha vida. E colocar um plano, né? Quando Marte entrar dia 16 em Capricórnio, ele vai falar: tá bom, você não quer mais guerra, então agora você é o general, você que determina a estratégia de guerra. A guerra vai ter, mas você já não está mais nesse lugar de ser mandado para a guerra involuntariamente, cair nesse emprego, né? Cair nesse casamento do nada. Fui mandado aqui para lutar por essa pessoa, para lutar por esse ser humano, para lutar por esse trabalho. Então, sair desse lugar de sou inocente, fui jogado aqui, para um lugar de, bom, sou responsável. O que que eu quero desse lugar, até quando e como? E como é que eu vou lidar com isso? Não é um ano docinho. Enquanto Saturno estiver em peixes, a gente não tem como açucarar muito a vida e colocar um óculos da gratidão e ficar no gratiluz. Tá até meio ridículo ser gratiluz esse ano, e o ano passado também estava.
Mas a gente fez movimentos assim no ano passado, a gente escolheu movimentos de olhar para o presente e agradecer até pelos perrengues, né? Até pelos aprendizados, até pelas dificuldades, até pelas separações, até pelas rupturas, até pelas verdades que foram descortinadas. A gente foi vendo graça na desgraça, né? E como é que a gente vai encarar 2026 com essa energia de Marte começando muito forte? Escolhendo as batalhas, escolhendo como eu vou batalhar. Eu vou bater boca com todo mundo esse ano, o ano inteiro. Eu vou entrar em rede social para ficar discutindo o tempo todo. Se você quer, fique à vontade. Se isso te diverte, fique à vontade. Para mim é um grande desgaste. Mas para algumas pessoas, elas estão prontinhas para esse debate infinito que não vai levar a lugar nenhum. O seu comportamento em alguns departamentos precisa extremamente ser mudado. Você precisa mudar de emprego, você precisa sair de um casamento, você precisa mudar de casa, você precisa mudar a sua dieta, você precisa mudar de médico. O que que precisa urgente mudar, né? E por quê? O que é que está incomodando? Você que se enfiou nesse lugar. Se é da doença, se é do emprego, se é do relacionamento, você chegou até aí. Ninguém te obrigou a chegar. Então, o que que você vai fazer para sair ou para olhar para esse lugar de uma forma diferente? O que mais que tem de bonito esse ano? Nesse ano, nesse eixo dos eclipses, né, entre o eu e o coletivo, a gente vai ter que entender, e Marte contribui muito nesse começo de ano, sobre os meus egoísmos, né, as minhas vontades, os meus impulsos mais padrões, as coisas que eu sei que eu faço desse jeito que são ruins para mim e para as pessoas. Eu sei que é ruim eu agir desse jeito, é ruim para mim, é ruim para o outro, e que eu preciso parar de fazer isso. As minhas crenças tão fechadas e tão absolutas, né? Então, as verdades e as ideologias que eu me agarrei com tanta força e que eu preciso estar pronto para desconstruir, para se eu quero que o outro também desconstrua alguma coisa. Como é que eu vou lidar com tudo isso? Como é que eu vou desamarrar esses nós dentro de mim e conseguir entender que as coisas estão assim e vão ficar assim e eu preciso manejar dentro de mim diferente? E aí escolher se eu vou mudar um padrão, eu vou abandonar um jeito de ser, eu estou planejando ser menos assim, comer melhor. E a academia é um bom exemplo, né? Sou sedentário, quero um novo hábito, né? Sou fofoqueira, quero parar de falar mal dos outros. Sou uma pessoa que gera intriga, quero parar de gerar intriga. Sou uma pessoa raivosa que gera confusão, que bate boca, quero parar de bater boca. Sou uma pessoa que gasta demais, quero gastar menos. Sou uma pessoa que quer muito dinheiro e não sabe muito bem o que fazer com o dinheiro, eu quero parar de ser essa pessoa. A gente tem que olhar para esses lugares que, na verdade, são os causadores de problema. Não é o governo, o presidente, o vizinho, os chefes, meus padrões que me geram problema. E aí eu vou ter que encarar esses padrões aí até março. Não é uma tarefa muito fácil, mas é uma tarefa para 2026. Ou em vez de ficar apontando o dedo para fora, é olhar para dentro e falar assim, cara, eu causo muito problema na minha vida fazendo isso. E eu preciso mudar, porque a gente só veio por esse rolê, não foi para casar, para ter emprego, para brigar por política, nem para salvar a Amazônia. A gente veio para se melhorar, né? E esse é o restinho de um ciclo, né, com Saturno em Peixes, que vai em 2028 entrar em Áries e vai começar um novo ciclo de novos karmas, de novos rolês para a humanidade. E a gente tem que encerrar esse tirando a cortina das ilusões e sabendo muito bem a porcaria de ser humano que eu sou para minha vida, né? As coisas que eu causo e as coisas que eu causo para mim e para o meu entorno e tentar se melhorar. E a gente tem suporte no céu para isso. A gente tem realmente suporte para mudar sistema de crenças, a gente tem suporte para mudar comportamentos, a gente tem suporte para mudar relacionamentos a partir das minhas ações. E isso é um salto quântico, porque a gente já vai ser obrigado a fazer isso a partir de 28, né? Porque Saturno entra em Áries e aí ele cobra novas ações, novos comportamentos, mas a gente não precisa ir para lá a partir de um lugar de muitos erros insustentáveis. A gente pode já ir caminhando para isso e aliviando o peso da mudança, né? Se modificando e evoluindo um pouquinho. E fazer sempre um exercício de o que Saturno mais odeia é gente que reclama, né? E parar de reclamar das situações e começar a se auto-perceber e modificar. O que Saturno quer é que você medite,
silencie, cale a boca e faça o que tem que ser feito. E aí a sensação de um mundo melhor começa a aparecer, né? Aí os trânsitos de Vênus, os trânsitos da Lua, os trânsitos de Mercúrio vão trazendo pessoas agradáveis, encontros agradáveis, diversão, viagens, conversas boas, suporte nos dias difíceis, né? O mundo tem também outras caras além de Saturno e Marte, né? O céu dá outros suportes, mas nesse momento ele dá muita carga de Saturno e Marte. Então, se eu ficar pegada nessa mente negativa, eu vou sofrer muito. Então, eu tenho que ter consciência que eu preciso mudar em mim, fazer um planejamento de mudanças, né, do caminho que eu quero para mim, se apegar nessa disciplina. Eles juntos são muito disciplinados. Então, é um bom ano para realmente cumprir a promessa da academia, da dieta, parar de arrumar confusão, parar de fazer fofoca, parar de arrumar briga na família, parar de arrumar discórdia, parar de reclamar do outro. É um ótimo ano para você parar de fazer coisas que você sempre fez e fazer diferente. Então, eles também te dão suporte para as boas ações, para as mudanças de padrão. Então, eles não te dão suporte para um contentamento iludido, né? A vida é muito boa, muito maravilhosa, Deus é bom o tempo todo, para um comportamento de eu estou mudando, estou conseguindo mudar, estou gerenciando esse meu padrão, estou mudando. Não briguei com a pessoa, não discuti, não briguei no trânsito, arrumei meu lixo, não joguei reciclado junto com lixo orgânico, fui para academia, fiz a dieta, né? Calei minha boca, parei de falar mal dos outros. Então, eu fui mudando meus padrões. Eu tenho tanta coisa para mudar em mim. Para que eu vou ficar sentado, né, reclamando do entorno? E aí eu consigo, com este movimento de não reclamar, de ter boas ações, começar a ter bons resultados. Eu não vou conseguir olhar para o mundo e ver ele cor-de-rosa, mas eu vou conseguir me alinhar com pessoas agradáveis, gentis, em paz, vou conseguir aproveitar os bons momentos e perceber que isso também é resultado das minhas ações, é resultado do tipo de conversa que eu estou querendo ter, do tipo de interesse que eu tenho na outra pessoa, que tipo de interesse eu tenho em ouvir as emoções do outro, as sensações do outro, o sofrimento do outro, né? E tendo escuta e tendo humildade de também de falar, nossa, eu também faço coisas ruins, eu também é, escorrego na banana de vez em quando, faço umas merdas e ter acolhimento do outro, porque você está pronto para acolher, né? Se você está pronto para com a espada na mão, né? Com uma rigidez de Saturno muito grande, cobrando ações do outro, o outro é o problema, o outro precisa ser agredido, o outro precisa ser esfaqueado, o outro precisa ser banido, você não está evoluindo, né? Pode estar até com um senso de justiça muito forte, pode estar até acreditando que a justiça está sendo feita, mas evoluindo, evoluindo, você não vai estar, e dormindo em paz você também não vai conseguir ficar. Não que a gente não tenha que buscar por justiça, não que a gente não tenha que verificar as nossas leis, não que a gente não tenha que se apoiar em causas reais, mas a gente tem realmente que respirar e mudar um pouquinho mais das nossas pequenas ações antes de querer mudar muito lá fora. É isso que 2026 pede, né? É menos envolvimento com ideologias no ponto, ao ponto que eu esqueça do meu cotidiano, né? Eu vou ter que buscar mudanças no meu cotidiano, buscar o meu eu, como eu funciono na minha realidade única, diária e verdadeira, que é a única verdade que eu tenho, é o meu funcionamento, para aí então ficar dando a mão na passeata e gritando, né, em nome de outra coisa. É incoerente, esse ano é essa polarização. Eu sou coletivo, eu sou individual. Então a gente vai ter que nem ser tão coletivo, nem ser tão individualista e achar o caminho do meio aí, entre Aquário e Leão, o ano inteiro. E o céu vai dar suporte para isso. Então, escolha muito bem as conversas, escolha com quem você vai assistir os jogos da Copa, escolha com quem, né, como é que você vai torcer, celebre a vida, escolha com que tipo de pessoa que você quer olhar para os problemas, com mais neutralidade, com mais respeito, com mais escuta. Se afaste de quem está no radicalismo, de qualquer lado, de qualquer polaridade. Isso vai te influenciar muito negativamente, isso vai tirar o foco do seu desenvolvimento, vai te cegar, né? Se você ficar pegado nisso, se você ficar grudado no coletivo, você vai parar o seu processo, vai parar de separar seu lixo, de fazer seu exercício, de fazer sua dieta, de fazer suas orações, de se conectar com a sua espiritualidade para gritar com o vizinho.
Então, não entra nessa vibe, né? Entra na moderação. Ai, Cris, mas o mundo vai estar louco. O mundo vai estar louco. Mas você tem consciência que você não precisa ficar louco junto com o mundo. Ah, o mundo é uma batalha. O mundo é uma batalha. O mundo está sempre em batalha. Você vai escolher se você quer batalhar nessa mesma vibe. Tá bom? E aí a gente vai se falando semana a semana, trânsito por trânsito, eu vou estar sempre com vocês, mas eu queria dar esse início de ano com um pouquinho dessa consciência, que a gente está assim, ó, de março a março. Isso não aconteceu essa noite, né? O mundo está cada dia mostrando mais como ele é. E a gente pode ficar olhando o outro, nossa, olha como essa pessoa mostrou a verdade dela, mostrou que essa pessoa não presta, mostrou realmente, tirou a cortina de ilusão do meu chefe de que ele é realmente um pilantra. Tá, e as suas cortinas? Quem que você realmente é que você não quer ver? Esse é o processo de março a março. Não tá fácil, não é coloridinho, não é docinho, mas é necessário e pode ser muito bom, pode ser muito gentil com você, pode ser muito gentil com o outro, pode ser muito forte em aprendizado e em crescimento, certo? Nossa, espero trazer um vídeo mais fofo daqui a alguns dias. Hoje não deu. Beijo.